duas renovações de contrato fechadas de jogadores do Fluminense. Vamos falar também sobre uma peça importantíssima do time tricolor que pode voltar em breve. E vamos também repercutir a entrevista do novo treinador do Fluminense, Renato Gaúcho. Então, fique até o final do vídeo aí para você não perder nada e vem com a gente, né, pô? Fala, galera tricolor, sejam bem-vindos ao Pitaco. Eu sou Bruno Oliveira. Rapidamente, pedir para os amigos deixar o like de vocês, se inscrever e ativar as notificações. Compartilha também esse vídeo lá com seus amigos, sua rede social, né, no WhatsApp. E siga a gente também. Siga a gente lá no Instagram, siga a gente no X. Tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. @Pitaco Tricolor. Você acha a gente lá nessas duas redes, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre renovações de contrato. Hoje a gente vai trazer de dois zagueiros, né? Dois zagueiros, crias de Xerém, que estão tendo seu contrato renovado com o Fluminense. Primeiro deles, Davi Alves, jogador de 23 anos, jogador que fez parte lá da geração de ouro. Né? Para quem não sabe, geração de ouro é aquela geração que teve o Luiz Henrique, o João Pedro, Marcos Paulo, André, Martinelli. E o Davi era o zagueiro titular, junto com o Luan Freitas, né? O Davi que teve uma lesão seríssima no joelho, foi emprestado para alguns clubes lá do Sul, né? Tava, se não me engano, era não sei se era o Esportivo, não lembro exatamente agora o time, mas teve uma lesão séria, está se recuperando da lesão e teve uma extensão de contrato, né? O contrato dele acabava agora em junho e foi estendido até o final do ano. É aquele procedimento padrão de estender para o jogador poder se recuperar 100%, né? Porque senão o Fluminense pode até sofrer processos na FIFA, mesmo por parte do jogador. Então, acredito que essa renovação seja por causa disso. Não sei, não creio que o Fluminense continuará com o Davi depois. O jogador já tem 23 anos, né? Enfim. Outro jogador também cria de Xerém, Davi Schwint. Esse aí é um pouco mais novo, 20 anos, e está renovando seu contrato até o final de 2026. O contrato dele terminava no final de 2025. Já saiu, inclusive, no BID, já está registrado. Então, mais um ano de contrato para o Davi Schwint. O Davi, que já é de uma geração depois, né, do Davi Alves. Ele fez parte daquela geração dos sonhos, que é a geração do Matheus Martins, do Kaique, do Metinho, né, João Neto, que foi campeã brasileira na época. E está sendo, mais uma vez, estendida o seu contrato. O Davi que teve sequência no início do Campeonato Carioca, né, no início desse ano de 2025, fez até boas partidas, até chamou a atenção da torcida tricolor, mas depois perdeu espaço e aí a gente sabe que os veteranos têm mais vez no Fluminense, né? Mas é isso, duas renovações, o Davi Schwint pode ser um jogador para ser preparado para o futuro, por mais que já tenha 20 anos, né? Mas é bom a gente ficar de olho que é um zagueiro que tem muito potencial, beleza? Vamos falar agora sobre está próximo, né? A volta de um antigo titular, que está lá machucado, que é Fuentes, nosso querido colombiano, lateral esquerdo. Ontem, né, no caso, sexta-feira, ele fez a primeira participação em campo desde a lesão. Ele teve uma lesão séria de grau 2 no músculo reto femoral, né, da coxa, e o procedimento não foi cirúrgico, mas é uma lesão que levava de 4 a 6 semanas para a recuperação. Né? Como a lesão aconteceu no dia 12 de março, foi no primeiro jogo da final do Carioca, lá, né, contra o Flamengo, a gente está falando aí de aproximadamente 3 semanas que a gente tem. Estamos no dia 5, tem de 3 para 4 semanas. Então, ainda temos aí mais uma, duas, talvez até 3 semanas de recuperação por Fuentes, né? E ele ainda não está integrado ao elenco, né? Mas como eu falei, foi a primeira aparição dele em campo, ele já deu algumas voltas lá no CT, então isso aí já vai animando cada vez mais. O Fuentes, que estava sendo um dos destaques do Fluminense desde o final do ano passado já, né? Mas esse ano começou muito bem, estava com 4 assistências já no ano,
E foi uma pena, né? Foi uma pena essa perda do Fuentes, ainda mais considerando o reserva dele, né? Foi uma queda vertiginosa que o Fluminense teve nessa posição. Então, vamos contar, né, que essa recuperação, vamos torcer aí para que essa recuperação aconteça o mais rápido possível, para que possamos ter o Fuentes de volta para a nossa lateral esquerda, beleza? Vamos repercutir agora um pouquinho aqui da coletiva de apresentação do Renato Gaúcho, né? Ele já deu seu primeiro treino, já passou vídeo lá para a galera, já fez um trabalho tático, conversou também com o elenco para conhecer um pouco mais sobre os jogadores, e logo após o treino ele falou pela primeira vez com a imprensa como treinador do Fluminense, né? Então vou trazer alguns pontos aqui. Foi uma coletiva aí de 40 minutos. Eu fiz um resumo aqui bem rápido, né, em cima de todas as perguntas, e vou pontuar algumas situações, né? Primeiramente, ele fala da base. Ele fala que gosta de trabalhar com os garotos, que ele manda os auxiliares assistir aos jogos, né, da base, e que ele geralmente costuma marcar coletivo entre os jogadores juniores e os profissionais. Isso é muito importante, né, para você conseguir ver em loco ali os jogadores mais jovens, ver como é que eles se comportam dentro de campo, num modelo mais ali competitivo, num jogo mais competitivo, mas que seja realmente de verdade, não seja da boca para fora, porque todo treinador fala que trabalha com base, né? Mas aí parece que quando chega no Fluminense tem alguma coisa ali engessada que não pode de jeito nenhum. Então usa pinça dois no máximo. Então espero, tomara que o Renato possa trabalhar um pouco mais com a base do Fluminense, que é inclusive um dos maiores pedidos da torcida do Fluminense para cada técnico que chega aqui, né? Ele fala das características dele, que ele entra para ganhar tudo, e que ele tem que ser um pouco de tudo, mas dá oportunidade para os jogadores se expressarem. Então, ele fala que ele tem que ser rigoroso, ele tem que ser, ao mesmo tempo, também paizão, amigável e, acima de tudo, deixar o jogador falar. Ele fala sobre essa importância, né, de deixar o jogador ter voz para se pronunciar, para reclamar. É bem aquele típico boleirão mesmo, né, cara? Sobre reforço, ele fala que vai ver no dia a dia se existe a necessidade, que sabe sobre a realidade financeira do clube, que é difícil trazer os jogadores, porque hoje em dia todo mundo é caro, né? E que todo reforço que vai ajudar será bem-vindo, que o elenco nunca vai estar fechado, né? Então, a gente está aí num momento que a janela está fechada, até tem mais 6 dias de janela aberta do mercado interno, né? Não acredito que o Fluminense traga ninguém agora, então os reforços vão acabar ficando para a janela do meio do ano. Perguntam também sobre o Thiago Santos. Ele fala que é um jogador que ele gosta e que ele admira, né? E que foi muito ajudado pelo Thiago Santos no Grêmio. Então, meus amigos, a gente sabe que existe um relacionamento ali de confiança. Então, não se espantem se Thiago Santos voltar a ter oportunidades no Fluminense com o Renato Gaúcho. Seja de zagueiro, companheiro do Thiago Silva, seja de primeiro volante, tá? Seria trágico. Thiago Santos de primeiro volante, para mim, seria trágico, né? Mas vamos ver aí. Ele que é um jogador muito contestado, mas que conseguiu fazer alguns bons jogos, né? No ano passado, ainda mesmo com um time muito mal. Enfim, não é um jogador, para mim, não é um jogador pro Fluminense, né? Mas o Renato gosta desse tipo de jogador mais veterano, esses caras que ele tem, ele gosta de recuperar jogador, né? Enfim. Então, provavelmente teremos mais de Thiago Santos aí nesse ano de 2025. Fala sobre o momento parado dele. Ele fala que ele precisava descansar, tirar umas férias e fazer tudo o que gostava, porque 2024 foi muito difícil. E que ele viu muitos jogos na televisão, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional. Vamos traduzir isso aí? Vamos traduzir? As férias aconteceram que ele precisava porque não chegou a proposta, né? Ele até teve proposta do Vasco, ele teve a proposta do Cruzeiro, mas nenhuma delas chegou no valor que Renato Gaúcho queria ganhar. O Vasco, se eu não me engano, só queria pagar 1 milhão ou 1 milhão e 200, né? Também não teve acerto com o Cruzeiro. A gente sabe que a preferência do Renato sempre foi o Rio de Janeiro, ou o Grêmio ou o Rio de Janeiro, e principalmente salário. Então, a partir do momento que chegou a oportunidade de Fluminense, que existe a idolatria, Rio de Janeiro, e o salário de 1 milhão e 700, meu amigo,
Aí não tem como recusar, né, meu querido? Aí toda férias vai pro saco. Não tem jeito. Fala sobre a negociação, que ele recebeu uma ligação do Mário na quarta, tá? Ou seja, estamos falando aí de 3 dias atrás, então antes disso, porque vi muita gente cravando, né? No início da semana, Renato Gaúcho é certo o treinador do Fluminense. Não, gente, foi por achismo. Né? Eu até fiz vídeo aqui no canal falando sobre o Renato Gaúcho ser uma das prioridades, porque ele era a escolha do Angione. Então, quem cravou antes disso foi mentira, foi orelhada. Né? Então, ele fala que recebeu a ligação do Mário na quarta, e na quinta-feira o Mário foi à casa dele, e eles conversaram, foi uma conversa muito rápida, e eles fecharam ali não todos os detalhes, fecharam o acordo, e no dia seguinte o restante dos detalhes foram tratados pelo representante dele, né? Ele fala também que ele tem grande admiração pelo Mário e gostaria de trabalhar com o Mário e com a Johnny. Aquela broderagemzinha, né? Estilo de jogo, ele fala que gosta de posse de bola no campo de ataque, né? Que não gosta de arriscar atrás, na dúvida quebra para frente, então é aquele treinador que apertou lá atrás, meu amigo, não corre risco, chuta para frente, melhor chutar para frente e recomeçar do que perder uma bola ali e sofrer um ataque com possibilidade de gol do adversário, né? E que ele gosta de manter a bola no campo de ataque. E que vai depender bastante das características dos jogadores, para saber como é que ele vai montar o seu time. E aí, meus amigos, tem duas falas dele que, para mim, talvez seja onde ele mata a pau na coletiva, né? Que talvez seja o que todo tricolor gostaria de ouvir. Que ele fala que tem que ter alegria e coragem para jogar. Certo? E que o Fluminense vai jogar para dentro, né? Como um time grande, independente do adversário. Cara, isso pode até não acontecer, mas é o que o torcedor tricolor precisava ouvir nesse momento. Depois da passagem do Mano Menezes, né? Que a gente via uma dificuldade muito grande do Fluminense em poder criar, em poder finalizar, e a gente chegar um treinador novo e colocando, né? Mexendo no psicológico do torcedor, no emocional do torcedor, no sentido de que o Fluminense é grande, que tem que jogar como grande, que tem que agredir o adversário, que tem que ter coragem, alegria. Pô, isso é bom, cara. Isso é bom, isso remete ao futebol ofensivo, remete ao futebol criativo, e o torcedor tricolor precisava disso. Como eu falei, pode não acontecer, mas é a esperança, é a expectativa que vai gerar, né, todo esse momento de aguardo, de ansiedade pelos jogos do Fluminense a partir de agora. Né? Não à toa, a torcida do Fluminense já deve começar a comprar o barulho a partir do jogo contra o Bragantino. Devemos talvez ter um público ali razoável, né? Então já esperando essa mudança. Aí perguntam se algum jogador chamou a atenção dele. Ele fala que o Fluminense tem um grupo muito bom, que já trabalhou com o Thiago Silva, Thiago Santos, Lima, René e Fábio. Para quem não se lembra, o Renato Gaúcho lançou o Lima no Grêmio, tá? Então, podem esperar aí que são jogadores que vão ter. Se vocês tinham raiva do Lima, raiva do René, vocês podem ter certeza que esses dois jogadores vão ter muitos minutos ali, e o Thiago Santos também, né? Então, aguardem. Aí ele fala que o Thiago Silva é excepcional e que ele conhece já 80% do elenco do Fluminense. Né? Hoje em dia, nesse mundo de internet, meu amigo, todo mundo assiste jogo, todo mundo vê tudo. Não tem como não conhecer, né? Mas Renato Gaúcho conhece 80% do elenco do Fluminense. Aí fala sobre a identificação com o Flu, que ele fala que foi vitorioso como jogador e como treinador, que já queria trabalhar aqui, juntou o útil ao agradável. E tem outro ponto também da coletiva muito interessante, que ele fala que um clube, um representante de um clube, pediu para ele não fechar com ninguém até domingo, né? E aí fez esse pedido. Ou seja, se a gente for trazer aí quais seriam esses times que fizeram essa primeira sondagem ao Renato, eu chuto 4 times aqui e aí talvez eu vou eliminar um, tá? Eu chutaria Vasco com Cari, eu chutaria, mas o Vasco é o que eu elimino, né? Primeiro porque ele fala que para esperar até domingo e o Vasco joga no sábado. Sei quando é que o Vasco ganhou do Santos, então eu acho que o Cari não estaria ameaçado.
E outra coisa também, que o Vasco há muito pouco tempo tentou o Renato e não conseguiu. Então a gente descartaria o Vasco. Sobrariam 3 times. Que 3 times seriam esses? São Paulo, do Zubeldia, né? A gente sabe que o plano A deles é o Dorival, se o Zubeldia cair. Mas aí ficariam 2 clubes. Santos, com o Caixinha, o Pedro Caixinha, que está muito ameaçado, e o Fortaleza de Voivoda, né? Então, são times que jogam no domingo. Então, se fosse para eu chutar 3 times que sondaram, que um dos 3 times que possa ter feito essa sondagem ao Renato Gaúcho, eu falaria esse: São Paulo, Santos ou Fortaleza, tá? Ele fala do Lima, também, que é bom treinar com quem ele já conhece, que é importante conhecer os jogadores, que ele confia no Lima. Fala da seleção brasileira, que é um sonho de todo treinador, mas no momento que ele nunca ficaria parado esperando um convite da seleção, mas se aparecer, com certeza ele aceitaria, né? Ou seja, se vier uma proposta da CBF para o Renato assumir, não deve ser ele, mas se vier, o Renato assume na mesma hora, tá? E aí tem a multa rescisória para o Fluminense, beleza? Fala sobre expectativa no trabalho, que ele fica feliz, vai buscar dar alegria ao torcedor, padrão, né? Fala sobre Paulo Henrique Ganso, que vai esperar recuperar 100%, e é essencial ter ele pela liderança e por ser diferente dentro de campo. Resumindo, é um gênio, né? Aí pergunta como conquistar a torcida, e aí mais um ponto muito interessante do Renato. É algo que a gente fala aqui no Pitaco há muito tempo. Tem muita gente, às vezes, que cobra o torcedor. E eu sempre falo aqui, cara, o torcedor ele é reflexo do que acontece dentro de campo. Não à toa o Fluminense passou a ter uma média de público absurda, que antigamente eram os 15 mil de sempre que falavam, e o Fluminense passou por uma média de mais de 30 mil pagantes, mais de 30 mil presentes, a partir de 2022. Por quê? Porque o time jogava bola. Porque a partir de 2022 o time voltou a jogar bola com o Fernando Diniz. Ganhamos o Carioca e jogamos bola no ano de 2022. Foi um futebol lindo de se ver. E a torcida voltou. É isso, a torcida quer ver isso, quer ver espetáculo, quer ver jogo bonito, quer ver vitória. E a torcida do Fluminense tinha isso em 22. E aí em 23 vieram os títulos, automaticamente a torcida do Fluminense lotou por muitos jogos o Maracanã, né? 24 a gente ainda teve título, mas mesmo com um momento muito ruim, a torcida não abandonou, né? Diminuiu um pouco, mas não abandonou. Então é exatamente isso. Quem traz o torcedor para o estádio, quem leva o torcedor para o estádio, é o time, é o que eles mostram dentro de campo. Demonstrando garra, demonstrando vontade, jogando futebol, ganhando partidas. É isso que leva o futebol, o torcedor para o estádio. E o Renato, eu acho que foi muito feliz nessa fala. Tá? Ele fala também sobre potencializar jogadores, né? Que ele fala, trata todos da mesma maneira, que dá oportunidade para todos, que o melhor vai jogar. Isso também, algo padrão de todos os técnicos, né? Que o jogador tem que entregar, porque senão vão ser cobrados, blá, blá. Fala sobre identificação, mais uma vez. Tem uma pergunta sobre priorizar as Copas ou o Brasileiro. E ele fala que não vai priorizar, que vai tentar sempre jogar com força máxima, né? Mas que tem momentos que ele não vai conseguir. Óbvio também, é o que acontece, a gente vê aí ano após ano, né? Pergunta sobre a nova chance dele entrar para a história, principalmente depois da final, né? Da final de 2008, da Libertadores. E ele fala que já tem o nome marcado na história. E que a final da Libertadores ele ainda não engoliu até hoje. Ainda não desceu para ele até hoje. E ele fecha falando sobre o Thiago Silva, que é um monstro, que ele admira bastante, que todo treinador gostaria de trabalhar com ele devido à sua qualidade de liderança. Então, gente, é isso. O Renato, ele traz para o torcedor tricolor aquela impressão de que a gente pode voltar a sorrir. Mesmo ele não sendo o treinador dos sonhos de muitos, inclusive do que vos fala aqui. Mas é um cara que, a partir do momento que fechou, eu acho que entra aquela atmosfera, aquela nostalgia, né, do que a gente já viveu com o Renato. Eu posso falar com propriedade que eu passo muito por isso, porque eu virei tricolor por causa do gol de barriga.
E não só eu, o Thiago Silva virou tricolor por causa do gol de barriga, e inúmeros outros torcedores do Fluminense espalhados pelo mundo viraram Fluminense a partir daquele gol de barriga. Então existe uma representatividade muito grande do Renato com a camisa do Fluminense por causa de 95, né? É muito mais marcante do que o título, por exemplo, de 97 da Copa do Brasil, que também não deixa de ser marcante, mas enfim, é isso. Todo sucesso do mundo para o Renato, né? Que se ele tiver sucesso, o Fluminense vai ter sucesso e a nossa torcida merece. Né? A torcida do Fluminense não merece sofrer, não, porque a gente já teve nosso momento de sofrimento lá atrás e não dá para voltar. Né? 2024 a gente sofreu e que 2025 a gente possa sorrir. Beleza? Galera, Pitaco Live Show hoje, 21 horas. Aguardo vocês aqui. Beleza? Então, é isso. Até mais. Fiquem bem. Saudações colegas. Valeu.